Como então eles invocarão aquele em que não creram? E como eles crerão naquele de quem nada ouviram? E como eles ouvirão, se não há quem pregue? Romanos 10, 14. 14. Fala comigo, o Gibereia por aqui. Meu nome é Vitor e pregue com atitudes, mas também com palavras. Meu nome é Maurício e uma fé pequena leva as almas até o céu. Uma grande fé traz o céu até as almas. Charles Spurgeon. Mistério. É mistério na terra, mano. Rapaz, isso aí foi. Um grande homem de Deus aí. Aleluia. Show! Nós estamos aqui no primeiro episódio do nosso podcast, Vereanos Podcast. Hoje iremos falar sobre evangelismo, a anunciação do evangelho. O mundo é nosso púlpito. Aleluia. Para dar uma introdução nesse assunto sobre evangelismo, nada melhor do que falar sobre o quê? Só para iniciar esse assunto, em Marcos 16:15, Jesus dá uma ordenança aos seus discípulos, não um pedido. Jesus fala que é para ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso me faz entender que alguns cristãos têm um chamado evangelista, mas todos têm um chamado apontado ao evangelismo, sabe? Todos têm todos têm, como que eu posso usar a palavra certa? Todos têm um dever de pregar. Isso, exatamente. Um dever a pregar o evangelho a toda criatura. Não escolher, sabe? Ficar apontando a dedo. Esse aqui vai receber, esse ali não. A gente conheceu a melhor coisa do mundo, que é Jesus. Então a gente deve compartilhar, né, mano? Nada mais justo do que compartilhar. A palavra de Deus, o evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus, né? Romanos 1,16 deixa isso claro. Então quando eu compartilho o poder de Deus, Deus através de mim transforma as vidas, sabe? Aí. E quando eu compartilho o evangelho, eu amo a pessoa que eu estou compartilhando a mensagem. A gente está compartilhando a melhor coisa que tem. É comparável que é Jesus, mensagem. As boas novas. Exatamente. Então a gente não faz isso por amor, né? A gente tem que entender que a gente não convence. Quem convence é o Espírito Santo. Isso aí. Jesus, nas Escrituras, ele fala que a gente é sal da terra e luz do mundo. Então a gente não vê luz discutindo com as trevas. Ela somente brilha. Só chega brilhando já. Isso, exatamente. Só chega brilhando. E esse que às vezes é o nosso problema. Às vezes apenas não chegar e brilhar. A gente quer convencer as pessoas, sabe? A gente quer fazer o papel do Espírito Santo. Sim. Então a gente tem que entender que Cristo, ele é uma pessoa a conhecer, não uma teoria para entender, sabe? Eu não preciso discutir para alguém aceitar ele. Eu apenas levo o poder da mensagem dele. E o Espírito Santo faz o resto. Isso, exatamente. Lá em Mateus, Cristo também fala que os sinais acompanharão aqueles que o seguem. Aqueles que creem, não? Isso. Aqueles que creem. Isso aí, varão. Então, os sinais são uma forma de evangelismo. O que o Senhor fala para mim e eu divido com alguém é um evangelismo. Glória a Deus. Igual eu falei no começo, mano. Pregar com atitudes, mas também usar as palavras. Muitas vezes eu já vi pessoas falando assim: não, chega lá e prega. Prega e prega muito. Se precisar, use as palavras. Tipo, a frase é linda, mano. A gente tem que pregar com as atitudes. Mas a fé vem pelo ouvir, não pelo ver. Sabe? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A gente sim tem que pregar com as nossas atitudes. Atitudes de cristão. Você chegar num lugar e, igual você falou, e brilhar, mano. Brilhar a luz de Cristo, saca? Não é a nossa própria luz, é a luz de Cristo, entende? Jesus brilha através de nós. A gente não tem o poder de produzir a luz, né? A gente só reflete aquilo que Jesus coloca em nós. Exatamente. Falando sobre o evangelismo, igual a gente comentou que é o poder de Deus que a gente transmite para as pessoas que a gente ama, que é o próximo, esse é o básico. Todo cristão tem que entender isso. Mas antes de ir, a gente tem que entender que tem que permanecer. Antes de ir, tem que permanecer. Sim. A gente nunca vai direto. A gente permanece antes e depois vai. A gente só prega daquilo que a gente conhece, sabe? Que é as Escrituras. Como crerão naquele de quem nada ouviram. Então isso serve muito para quem não ouviu a mensagem e para aqueles que querem anunciar a mensagem, só que também não ouviram a mensagem, sabe? Sim. Apenas estão... Como é que vai pregar algo que não sabe? Meio difícil, né? Exatamente. Meio não, impossível. E outra coisa, não sabe e não viveu, né? Exatamente. Porque muitas vezes a gente conhece o amor de Deus, mas a gente não vive o amor de Deus. Entende? Teve uma vez que eu falei assim com Deus: Deus, eu queria entender o seu amor, cara. Que amor é esse? Ousado amor. Pô, mano, é um amor que enviou o próprio filho, mano. Aí Deus falou assim: não precisa entender meu amor, cara. Você não vai entender. Só vive. Muitas vezes a gente não entende, mas a gente tem que viver, saca? A gente sabe que existe o amor de Deus. Pô, o amor de Deus é profundo, o amor de Deus cobre todos os pecados. O amor de Deus, mano, é loucura.
saca? Por enviar o seu próprio filho. Mas muitas vezes a gente entende, sabe disso, mas não vive. Então como é que a gente compartilha se a gente não vive? Como é que a gente vai ensinar se a gente não tem o que mostrar, o que a gente viveu? É igual quando a gente para pra analisar aquela palavra de Jó. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Conhecer de ouvir falar, mano, é saber. Por exemplo, você sabe que Jesus liberta, mas quando você vê com seus próprios olhos, você só não sabe que Jesus liberta, mas ele te libertou. Você viveu a liberdade que Jesus te dá. Você vive, entende? Mas a gente tem que pregar o que a gente vive, entende? Não só o que a gente sabe. Melhor ainda, o que a gente vive, porque a gente vai ter experiência para contar. Glória a Deus. Um ponto interessante do evangelismo, na minha visão, é que Deus, quando a gente está em evangelismo, Ele não faz para nós, Ele faz através de nós. Isso. Sabe? Isso é um ponto muito interessante, porque quem não quer receber bênção, né? Mas melhor do que receber bênção é você dar a bênção. A Bíblia mesmo fala isso, é melhor você dar do que você receber. Então, quando eu estou evangelizando, eu estou fazendo um papel de um diácono, sabe? Para as pessoas que estão lá fora. E esse sempre foi o papel de Cristo. Cristo, no início de seu ministério, ele começou evangelizando, sabe? Os 3 anos ele começou evangelizando. E o evangelho sempre foi firmado nas escrituras. Nunca fora disso. Eu prego um evangelho que cura, igual você disse sobre libertação, eu prego um evangelho que cura. E os sinais irão acompanhar o que crê, igual a gente comentou. Eu, além de pregar, eu demonstro os sinais do evangelho que eu prego. Glória a Deus. Igual quando Jesus fala lá, no final, né, de tudo. Vai ter pessoas à direita e à esquerda, aí ele vai falar, vinde bendiz meu pai e tal. Aí ele fala assim, que vocês me deram de beber quando eu tive sede, me deram de comer quando eu tive fome e tal, tal. Aí eles falam, uai, Jesus, quando que a gente fez isso aí? Boa. É. Bom exemplo. Quando vocês fizeram para um desses meus pequeninos, foi para mim que vocês fizeram. Então quando a gente compartilha a boa nova, a gente tá fazendo por Jesus, mano, por amor a Jesus, entende? Por amor a Jesus a gente compartilha o que há de melhor, mano, que é Ele mesmo, entende? E esse é o foco. Se a gente tá aqui hoje, é porque alguém um dia pregou pra gente. Exatamente. Sabe? Então a gente tem que ter o pensamento de que boa nova é algo novo para alguém que eu vou compartilhar, não é algo que eu tenho que segurar para mim. Boas novas de Cristo é como se fosse uma cartela de remédio e a gente tá no mundo doente. E eu ficar segurando essa cartela de um remédio, eu não amo aquele que tá doente, sabe? Eu compartilho esse remédio porque um dia alguém me deu esse remédio também. E esse é o foco, isso que Jesus quer dizer também. O mundo está doente e nós temos o remédio. Exatamente. O remédio é as boas novas de Cristo. E outra coisa, a gente um dia foi curado porque a gente reconheceu Jesus como médico. Então a gente só pode receber cura quando a gente reconhece que Jesus pode nos curar. Isso, exatamente. E a partir do momento que a gente reconhece isso, a gente compartilha, ó, Jesus pode te curar. Creio que Ele pode te curar. Entende? A gente é curado para poder curar, né? Esse é o isso. verdadeiro significado. Então, tipo assim, um dia eu tava doente e eu fui curado por essa boa nova. E hoje, como eu tô curado, Cristo tá me chamando para eu curar outra pessoa que tá precisando de cura. O evangelismo é isso, cara. Charles Spurgeon também fala que evangelismo é um mendigo mostrando pro outro onde tem pão. Olha só o quão forte isso é. Então, tipo assim, eu não sou nada. E eu tô mostrando pra outra pessoa aquilo que é o alimento, sabe? Tem algo muito forte sobre o invisível. O invisível, ele não tem a capacidade só de sumir. Ele tem a capacidade de mostrar o que tem dentro dele, sabe? Através dele. Então é isso, cara. A gente, por isso, igual diz aquele louvor, né? Que ele cresça e eu diminuo. Então, tipo assim, que a gente, no evangelismo, a gente não quer se mostrar. A gente some. Então a gente fica invisível e mostra o que tem dentro, que é só Cristo. Evangelismo é justamente mostrar Jesus. Exatamente. Né? É tudo para ele, sobre ele. Exatamente. Não é nada sobre o Vitor, sobre o Maurício. É só pregar as boas novas. Glória a Deus. Se a gente não resgata outra pessoa, a gente tem que resgatar a gente mesmo, essa é a verdade. Quando a gente tem o evangelho de Cristo em nós, a gente percebe que se eu tô bem, eu não consigo ver o meu próximo mal. Cristo mesmo fala, é Cristo que fala, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, ou é Paulo? É Paulo, né? Então, né? Paulo mesmo fala. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, como que eu posso falar que eu amo meu próximo se quando ele chora eu não choro com ele? Se quando ele tá alegre, eu não fico alegre com a alegria dele. Esse é o evangelho. Isso é o evangelismo. Cara, evangelismo é um abraço. É igual você falou no início, é uma atitude. Sabe? A gente evangelismo de boca fechada muitas vezes. Isso aí é real, mano. Porque
É claro, as nossas atitudes, mano, pregam também. Por exemplo, tem uma pessoa, tá lá no trabalho e todos os amigos lá dela, tal, vê ela todo dia, vê as atitudes da pessoa, entende? Então, se ela não tem atitudes cristãs, de um verdadeiro cristão, mano, ela vai estar como se dizendo pras pessoas, olha, o que eu prego eu não vivo. É igual aqueles memes, né? Mas as atitudes, mano, também pregam. E as atitudes, eu acho que a atitude é mais uma porta pra você pregar do que realmente a pregação. Sim. Entende? Porque muitas vezes vai acontecer situações e você vai ter certa atitude, aí talvez outra pessoa que não conhece Jesus vai vir, vai olhar pra você, pra essa atitude que você teve, vai te perguntar, ué, por que você agiu assim? Aí você vai explicar, Isso, pô, exatamente. eu aprendi assim com Jesus e tal, a gente tem que ser assim dessa forma, honesto, justo, entende? Então eu acho que as atitudes são mais uma porta pra você pregar do que propriamente a pregação, né? Que igual eu falei, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, a fé só vai vir se a pessoa ouvir. Então, ela só vai ouvir se a gente falar, né? Entendeu? Glória a Deus. A gente imita Cristo para fazer ele conhecido. Essa é a verdade. Uhum. Em João 15:5, Cristo fala que sem mim nada pode fazer. Isso é muito interessante, porque é verdade, cara. Essa é a verdade. Cristo fala uma palavra muito forte. É Lucas 24:49. Ele fala não fazer nada até receber poder do alto. É quando eu comentei do início. Antes de ir, tem que permanecer. Isso. Sabe? É o que a gente comentou no início. Não que, claro que uns têm um chamado para evangelismo, mas todos os cristãos Devem evangelizar. isso, devem evangelizar. Essa é a verdade. Essa é a maior verdade que todo mundo tem que escutar. É um dever de todos. É o que eu comentei. É uma ordenança de Cristo, não um pedido, sabe? Se vocês quiserem, vocês praticam o ID. Não. Vão ao mundo Tem que e ir. preguem o evangelho. Quando Jesus fala, mano, para eles permanecerem em Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos de poder, Jesus fala que eles seriam testemunhas. Então, um negócio muito interessante, mano, que o Luciano Subirá fala, eu acho que você já ouviu essa. Teve uma vez que ele tava na estrada e viu um acidente, né? Viu um acidente acontecendo. Aí chegou os policiais, chegou aquelas paradas tudo, né? Aí veio um cara perguntando pra ele o que tinha acontecido. Perguntando pro Luciano Subirá o que tinha acontecido. Aí no caso ali, o Luciano Subirá era uma testemunha do ocorrido, né? Aí ele falou tal, falou não sei o que. Aí teve uma hora que ele disse que falou pro cara assim, eu acho que aconteceu isso por causa disso. Aí ele disse que o cara virou e falou assim, senhor, eu preciso que o senhor se atenha só o que o senhor viu acontecer, não o que o senhor acha que aconteceu. Top. Entende? É isso aí. Então ele ali tem uma grande diferença de ser testemunha e de falar algo que eu acho que é. Ser testemunha, mano, eu vou falar o que Jesus falou, entende? Eu não vou inventar mais evangelho. O evangelho já tá completo. O evangelho é aquilo ali e eu vou testemunhar aquilo. Entendeu? Então eu não vou adicionar algo, saca? Eu só vou compartilhar. Então ser testemunha é isso. Eu não digo o que eu acho, mas eu digo o que é. Exatamente. Hein? Então, resumindo, quando a gente evangeliza, a gente está sendo testemunho daquilo que Cristo fez em nós. Exatamente. Eu gosto de falar que quando os cristãos começarem a entender a importância do evangelismo, o céu vai ser povoado, o inferno esvaziado. E cara, e é isso, sabe? Imagina, céu povoado, o inferno esvaziado. Essa é a importância, cara. Se eu amo alguém que tá do meu lado, eu vou fazer no céu sozinho, sabe? Essa é a ideia. É pregar. O que você falou do Luciano foi muito top, mãe. Nossa, muito top. Não tinha escutado. Não, né? Não tinha escutado, top. Glória a Deus. Os atos dos apóstolos, mano, eles aconteceram porque os apóstolos agiram. A gente tem que ter isso em foco. Isso só aconteceu até hoje, na verdade, né? O atos dos apóstolos tá aí até hoje. Não muito, né? Como deveria ser. Mas tá aí até hoje. Um dos livros que continua sendo escritos é Atos, né? A gente tem que entender que evangelismo não é pregar uma religião, é pregar sobre Jesus. Tem um livro sobre evangelismo que eu li, muito top, chama Evangelismo por Fogo. Tem um capítulo nele que ele fala que a igreja que não procura pelo perdido é uma igreja perdida em si mesma. Sabe? Que essa é a ideia, cara. A gente tem que entender que a gente é filhos adotados. Então, quando eu vou atrás de alguém pregar, ele é meu irmão, tá fora de casa, sabe? A gente tem que... Olha só. A gente tem que Deu um delayzinho aqui, mas bateu. A gente tem que ir atrás, cara. A gente tem que ir no chiqueiro, sabe? Na parábola do filho pródigo, a gente percebe que quando o filho vai voltar pra casa, ele fica no chiqueiro por vergonha do pai não aceitá-lo de volta. Só que o pai tá de braços abertos. Só que quem não aceita é o irmão. É quem tava dentro de casa que não aceita, exatamente. Né? Então a gente tem que sair dentro de nossas casas, ir até o chiqueiro e trazer nosso irmão de volta, sabe? O pai sempre tá de braços abertos. Ó o cachorrado. Pera aí. É pra glorificar de pé, canil. Como eu comentei, o pai sempre vai estar de braços abertos. E por que não a gente não pode estar?
Porque quando a Se é gente pra- tava no chiqueiro, ele também tava lá de É. braço estendido, Se é sabe? pra ter atitudes igual do pai, porque a gente tá de braços cruzados, É né? isso, exatamente. A gente tem que ter em mente, cara, que o perdido, um dia fui eu, sabe? Então, um dia eu tava na treva, hoje eu tô na luz. Se hoje eu tô na luz e um dia eu tava em treva, o porquê eu não volto lá naquela treva e pegar, sabe? Resgatar quem tá lá. Quem foi encontrado sabe a importância disso. Essa é a verdade. E sabe a tristeza de estar perdido. Porque a gente sempre comenta isso às vezes, a verdadeira liberdade é eu ser liberto daquilo que eu sou escravo, sabe? A Bíblia fala que éramos escravos do pecado. O Evangelho, ele é uma libertação. A gente não tem um poder de libertar, mas Cristo faz isso através de nós. Então a gente é testemunha da libertação que Cristo fez em nossas vidas. O exemplo que eu gosto de dar sobre isso de ser liberto, a verdadeira liberdade, né? Por exemplo, vamos colocar aí uma pessoa é viciada em bebida alcoólica. Aí ela diz assim, aí rapaz, eu posso tudo, eu posso beber, rapaz. E pra ela isso é liberdade, poder beber, saca? Sim. Poder ficar embriagado. Aí eu paro e penso, mano, se você falar com ela assim, então fica uma semana, um mês sem tomar bebida alcoólica, uma pessoa que é viciada, ela vai conseguir ficar? Não. Então ela é realmente livre ou ela é escravo da bebida? Então a verdadeira liberdade é você conseguir ser liberto daquilo que te segurava. Essa é a sabe? importância do evangelismo. É a gente levar, esse é a boa nova. É pregar a libertação para aqueles que estão cativos. Um tempo atrás teve uma pesquisa, acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano, que muitos jovens cristãos não concordavam com o evangelismo. E a gente vê isso hoje. Muita gente acha desnecessário evangelizar e tal. Só que o evangelismo, cara, é a pregação da mensagem que me salvou. E se essa mensagem me salvou, ela pode salvar aqueles que estão ao meu redor. Você fez uma pesquisa mais ou menos desse jeito aí também no Instagram, já não fez? Já. Conta aí, varão. Foi uma enquete que eu perguntei o que as pessoas achavam dos cristãos ir na rua. Até que teve uma votação muito top, muito top. Na verdade, uns 90% das pessoas votaram que os cristãos deveriam ir na rua. E desses 90%, 100% dos 90% eram pessoas do mundo. Então, tipo assim, são pessoas que sabem que estão ali, sabem que às vezes precisam de um apoio, só que às vezes as testemunhas que eram para pregar são as testemunhas que jogam as pedras. Sabe? Não que estende a mão. E, cara, Cristo não nos chamou pra isso. É igual o que você falou antes, quando a gente começa a gravar, do evangelismo que machuca, né? De Isso. Pedro pegando a espada ali, cortando as orelhas. Pedro tava ali com Jesus, conheceu o evangelho, só que chegou num momentinho ali, né? Já era orelhinha. 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 Orelhinha, né, Entendeu? pai? Tem uma frase muito forte a respeito disso, fala que como ouvirão se aqueles que pregam também arrancam as orelhas. Você entendeu? Glória a Deus. Jesus, cara, ele andava com os fariseus, com prostitutas, cobrador de impostos, e os religiosos da época não entendiam isso. E isso era evangelismo. E criticava Jesus por causa Isso, disso, né? exatamente. A verdade é que sempre vai ter alguém ali contra a você pregar a mensagem do evangelho. A Bíblia fala lá em Marcos, acho que é Marcos 3:6, se eu não me engano, posso estar errado, que os fariseus ficavam observando Jesus para ver se ele ia curar as pessoas no sábado. Então, tipo assim, tem muitas pessoas que vão observar a gente. Hebreus fala isso, que a gente está cercado de nuvens de testemunhas. Grande nuvem de testemunho. Isso, exatamente. Então, tipo assim, o que eu faço aqui, um tá vendo, que talvez eu nem conheço. Então, isso é a importância. De sempre ser o imitador de Cristo, sempre estar ali vivendo como Cristo viveu. Por isso que, mano, ter atitudes de um verdadeiro cristão nos ajudam a pregar. Porque você Exatamente. para pra imaginar, mano. Alguém faz uma doideira aí. Algum cristão faz uma doideira. Aí quem não conhece Jesus, quem não é cristão, vê aquilo. O que vai parar pra pensar? Pô, se ser cristão é ser desse jeito aí, eu vou continuar do jeito que eu tô, ué. As nossas atitudes muitas vezes podem facilitar ou dificultar a nossa pregação do evangelho. Isso, eu vou contar uma história, eu acho que você já ouviu, mas talvez muitos que estão ouvindo o podcast ainda não ouviram. Um dia um pastor, ele foi na pizzaria, ele e os amigos dele, na entrada ele viu um cachorro. E esse cachorro tá com fome, sabe? Às vezes pessoas passavam lá, não fazia nada pro cachorro, ele viu que aquele cachorro tá com fome e falou assim, ó, quando eu voltar, eu vou guardar um pedaço de pizza pra você e vou te dar pra comer. Aí tá, teve a noite lá, aí chegou na hora dele voltar, o cachorro tava lá ainda, no canto, todo sujo, com fome. Ele chegou, ele guardou alguns pedaços de pizza no papelão lá, na caixa da pizza. E quando ele foi abaixar pra dar pro cachorro, o cachorro avançou nele e saiu correndo. E naquele momento ele não entendeu, ele ficou, uai, como um cachorro que, com fome, precisando desse alimento. E quando eu fui oferecer, ele me atacou e foi embora. E naquele momento o Senhor ministrou no coração daquele rapaz que, antes dele vir com a pizza, outras pessoas vieram com pau e paulada pra cima do cachorro, sabe? Então, esse é o problema de hoje. Que antes da gente vir com as boas novas, alguém antes já veio com a crítica.
Já vê com a espada, né? Como Pedro fez. E muitas vezes falando que é boa nova, né? Isso, exatamente. Falando assim, eu vou falar sobre Jesus, aí dá uma patada nele, entendeu? E machuca. Aí quando a gente vem realmente com o evangelho, olha, isso aqui é o evangelho puro, verdadeiro, é Jesus mesmo, a pessoa sai correndo, entende? É a questão de discutir, mano. A gente não tem que discutir, a gente tem que brilhar, né? Como Exatamente. eu disse no início. Então, se a pessoa ali tá ali conversando, eu não acredito nisso, cara, vai falando, cara, você não acredita, tá bem, vamos ser amigos, sabe? Não é virar as costas, não é já tampar o pau, você vai pro inferno. Esse nunca foi o evangelho de Cristo, sabe? Isso. Essa nunca foi as escrituras, a verdadeira mensagem. O evangelho é acolher independente do que a pessoa pensa, de quem é, né, Isso, mano? exatamente. Acho que a gente pode falar um pouco na prática, né, mano? Isso. Sobre evangelizar. Eu creio que dizer estratégia, será que é certo falar estratégia? No Um grego, jeito- estratégia. no alemão. grego, estratégia. Um bom começo é você, igual você falou, é pegar amizade. Exatamente. Você criar um relacionamento com a pessoa, uma amizade com a pessoa. Porque você ali vai começar a conviver com ela. Você vai ver o que ela faz, as atitudes dela. Ela também vai ver as suas atitudes. E você ali, na intimidade que você começa a criar com a pessoa, você pode compartilhar Jesus de uma forma mais natural. Assim, natural no sentido da intimidade que você tem com a pessoa. É claro que quando a gente compartilha para as pessoas o evangelho é natural, né? Sim. Flui da gente, né? Ou pelo menos tem que fluir, né? Na minha opinião, é uma das melhores estratégias, cara, é a amizade. Uhum. A prova disso é Jesus e os discípulos, né? Várias passagens da Bíblia mostram que Jesus deixava os discípulos lá sozinhos e ia orar. Chega um momento que os discípulos começam a querer orar pela atitude que Jesus teve, sabe? Uhum. Então, Jesus ensina-nos a orar. Então, se Jesus não fosse amigo deles, eles não teriam essa vontade, essa mudança de vida. Não teria talvez uma liberdade, uma intimidade de Isso. chegar a Jesus e pedir para ensinar. Não é fazer amizade pra empurrar Jesus. Eu faço amizade pra pessoa ver Jesus em mim. Isso. Eu não preciso empurrar Jesus, sabe? Uhum. O evangelismo nas ruas também é muito interessante, nem que seja num sinal, né? Que é muito massa. Nossa, Levantando muito cartaz. top. Levanta cartaz, algo do tipo. Nas redes sociais, cara. Nossa. Rede social, eu acho, mano, é muito fácil. Cara, fácil. é muito fácil. Você pode chegar ali e lança um versículo. Também você não pode ser um crente chato. Sim. Toda hora é só versículo, e versículo, Só e versículo, versículo. só versículo. Pô, joga um meme também no meio do negócio, entendeu? O pessoal Exato. ri. Porque muitas vezes a gente é chato, mano. Chato no sentido de ficar empurrando a mesma coisa toda hora. É claro mas que... eu tenho vergonha de mostrar meu rosto. Podcast tá isso. olha, tá Só aí, ó. gravar Nós o gravando áudio. aqui, ó. Só grava o áudio. Ué. Você entendeu? Baseia-se nas escrituras e... Mas a gente não pode ser chato ao pregar Jesus. Porque a pessoa vai ficar ali, mano, ela só vai ouvir, vai entrar no ouvido e sair no outro, Sim. entende? Às vezes acontece que, meus amigos do mundo fizeram um churrasco. Meus amigos do mundo, assim, que não são da igreja, não me chamaram. Por quê? Você só fica no mesmo assunto de que vai pro inferno quem não conhece Jesus. E que não sei Não o quê. chama pra fazer um churrasco. Ao invés de amar a pessoa, abraçar, quando ela chorar, você chora junto. Porque sempre vai chegar um momento do porquê, né? Pô, cara, por que você é diferente dos outros? Por que você faz isso? Essa Você chega- pergunta é muito boa, Isso. mano. Quando Aí a você pessoa chega e pergunta faz isso, a introdução. Você fala assim, cara, porque um dia alguém fez isso por mim. que a lança. Sabe, um dia alguém fez isso. Você quer conhecer essa pessoa? Vai conversando. Esse é o foco, cara. Não é sair pulando 20 degraus de uma vez, sabe? Taca Jesus no peito da pessoa ali. Se a pessoa não aceitar, você vai pra outra pessoa. É um discipulado ali com a pessoa também. Porque no ID, é ir pregar o evangelho e fazer discípulos. Exatamente. Então, tipo assim, eu prego e acompanho aquela pessoa. Eu não só lanço Pregou, a aceitou mensagem Jesus, ali. tchau, vou pegar pra outro. Exatamente. Eu só não taco a mensagem ali e vai, meu filho, se vira aí agora. Tem que aconselhar, né, mano? Tem que ali acompanhar a pessoa, porque ela, Exatamente. recém-convertida, ela vai começar a conhecer o que é realmente ser cristão, o que é imitar Jesus. Glória a Deus. Eu gosto de usar o exemplo que as redes sociais para pregar o evangelho é como se fosse uma rede de pesca. Que, tipo assim, você lança e se alcança muitas pessoas em poucos minutos. Igual comparado antigamente, vão imprimir cartaz, panfleto, entregar na rua. Hoje todo mundo tem acesso ao Instagram, ao WhatsApp, então você posta ali e a mensagem do evangelho vai chegando. Sabemos que quando essa mensagem chegar, ele vem. Aleluia. E outra coisa, igual o João Paulo fala, né, mano? Que vale tudo por uma alma, né? Vale tudo Só por não uma vale alma. pecar, né?
Exatamente. Então vale tudo, mano. A gente pode fazer tudo só por uma alma, sabe? A alma vale mais que o mundo inteiro, né? Paulo fala, fiz de tudo para com todos, para de que alguma forma ganhar alguns. Paulo, cara, é o exemplo disso. E ele fazia de tudo, mano. Acho que é 1 Coríntios ou 2 Coríntios, tá na Bíblia, né? pra não falar. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Ele fala que se fez de louco para ganhar os loucos, fez de judeu para ganhar os judeus. Então é isso, Várias cara. outras coisas, né? Sim. Então, vai ter uma festa lá. Aí é famoso que os crentes, né? Os crentes acima de Deus, né? Eles falam, ó, cristão não pode frequentar, cristão não pode ir. Cara, é ali que Jesus iria, cara. Então é aquilo. É lá que você está os perdidos, permanece antes de ir. É lá que está os perdidos. Então quando Paulo fala de fiz-me de judeu para ganhar os judeus, Paulo quer dizer que o quê? Onde tinham judeus, eu iria lá. E os judeus são os caras que ajudaram a crucificar Cristo, o Senhor dele. Sabe? Então é tipo assim, lá onde estão idolatrando outro Deus, é lá que eu vou. Porque eu vou pregar o verdadeiro Deus. A gente não foge dos profetas de Baal. A gente vence eles. Então a gente vai pra cima com o poder do nome de Jesus. Eu costumo fazer uma pergunta pra mim diariamente. Eu gostaria de deixar essa pergunta solta aí no podcast. Será que se a gente fosse o único cristão do mundo, será que a gente ganharia o mundo para Cristo? Porque, cara, quando a gente assiste um filme bom, né? Vamos falar a verdade. A gente assiste um filme bom, a gente, recomenda o filme pro mundo inteiro, né? Não, assista. Um sorvete, né, com uma comida, alguma coisa. Pá, a comida de lá é top, é top. isso. Não, você tem que ir lá e tal. E, cara, o reino de Deus não é comida e nem bebida, sabe? Alegria. É melhor que paz isso, e velho. justiça. Nossa, É agora melhor você que falou. isso. Então, tipo assim, Aleluia. quem não gosta de paz e justiça, né? Quem gosta de viver numa casa cheia de briga? Quem Então, não tipo quer assim, viver com alegria. Exatamente. Então compartilho isso. Eu falo assim, cara, ó, é paz, é alegria. É paz, é alegria. Você entendeu? Você tem que ter essa paz e alegria. Onde eu encontro isso? Jesus, Jesus. É isso, cara. Partir pra cima. Não guardar essa mensagem só pra nós. Não é à toa que o nome é Boas Novas, né, mano? Então é Boas boa. Novas. É boa, entendeu? Você pode compartilhar, vai dar bom. Como que é algo novo se foi iniciado 2000 anos atrás, sabe? Ah, Que é algo que se renova todo dia. tem uma parte lá que agora eu não lembro o nome do cara, mano. Será que é Gamaliel? Não sei. Que chegou e falou assim, olha, se essa palavra aí, o evangelho, no caso que ele tava falando, for parar, for destruído, é coisa de homem. Agora se permanecer, é coisa de Deus, saca? Então, mano, até hoje o evangelho tá aí, mano. Até hoje. Tudo que até passou na hoje. história até hoje, tá? Mano, mais de 2000 anos. Saca? Mais de 2000 Mais de 2000 anos. O evangelho ainda continua no nosso meio, continua sendo pregado. Então isso realmente é uma boa nova, mano. Realmente é poder de Deus. Mesma palavra, de cura, de libertação, e continua exatamente. É o libertando mesmo os Jesus. cativos. Entende? É o mesmo Deus, mesmo Jesus que morreu na cruz. E pai. ele vem. E ele Ele vem. veio, morreu, ressuscitou e um dia voltará. Exatamente. E essa é a boa nova, essa é a mensagem que a gente prega. Ah, outra coisa. Nessa questão de criar uma amizade, mano, uma intimidade, isso pode demorar, às vezes, muito tempo pra você realmente começar a pregar o evangelho. É claro que as suas atitudes já mostrarão, mas, de fato, pregar o evangelho, às vezes, pode demorar bastante. Então, é insistência, saca? Muitas vezes a pessoa não vai querer ouvir agora, ou se você falar agora, ela não vai entender, mas você precisa insistir, porque, mano, a gente tem que pregar. Não Assim importa a como circunstância. Cristo não desistiu de nós, né? Exatamente, Como mano. disse no início. Por isso que o mundo é nosso púlpito, sabe? Às vezes a gente vê muitas pessoas dependendo só do altar para pregar. Mas a gente tem que ter ideia que é isso. O altar, cara, é aqui. Glória a Deus. E pra terminar uma prática, mano, mais uma, lá em Atos fala, Jesus falando, né, com os discípulos, ele diz que seriam testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jerusalém era onde eles estavam. Isso, é como Jesus, se fosse cidade, nossa a casa. cidade deles, né? Então, Jesus fala, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Testemunha a gente já viu já que é a pessoa, nesse caso, que prega o evangelho, né? Então, o primeiro lugar que a gente deve pregar o evangelho é aonde nós estamos. Permaneçam em Jerusalém até ser revestidos do alto. Então você pensa bem, é o que eu sempre comento sobre permanecer. Então você permanece ali na sua casa. Quando você estiver revestido do alto, Estiver preparado. isso, você será testemunho. Aonde? Na sua casa. Exatamente. Em Você vai Jerusalém. começar de onde você está. Isso. Então é porque o problema é que muitas pessoas falam assim, tem que pregar o evangelho, eu vou pra África. Eu vou pra Ásia. Isso. E não sei o que. Mano, a gente pode pregar o evangelho agora aonde a gente tá. Agora a gente pode pegar o nosso celular, mandar uma mensagem pra alguém, fazer um post no Instagram, saca? Então, a todo momento, aonde a gente tá, a gente pode pregar o evangelho. Esse é o primeiro estágio. Glória
a Deus. Tá, depois de Jerusalém é Judeia. Judeia é uma região que fica em torno de Jerusalém. Então, após você pregar onde você está, você começa a expandir e começa a pregar nas regiões em volta de onde você está, né? Então, começamos pequeno, né? No caso, começamos aqui onde nós coisa estamos. simples ali, né? É, exatamente. Ah, vou pregar o evangelho. Vou pra já. Ásia. O caminho é esse. Jesus deu um caminho, né? Não fui revestido ainda, já tô querendo lá pro confins da terra. É, Né? Aí é meio no último difícil. estágio. Então, Jerusalém, aonde nós estamos, Judeia, regiões próximas de onde nós estamos, né? E Samaria começa a envolver outras cidades. Já saio da minha cidade, da minha região, já vou Sim. pra outro lugar, né? Exatamente. Já começa a expandir mais ainda, né? Ou seja, depois que eu ganhar minha casa, Jerusalém, ganhar minha região, aí eu vou pra outra cidade. Então, antes disso, eu permaneço. Glória a Deus. Aí, por último, confins da terra. Quando esse evangelho for pregado a todo, Virar o fim. Aleluia. Então, mano, muitas vezes quem é enviado já passou por esse estágio. Muitas vezes não. Sim. Quem é enviado já passou por esse estágio. Exato. De pregar onde está, de expandir mais ainda, depois ser enviado aos confins da terra. nosso mundo é o nosso público. Começa de Jerusalém, depois, ó, Exatamente. vai indo, vai indo, vai indo. A gente não precisa ser convidado para pregar no culto, para pregar. O mundo é nosso público. O mundo tá aí, mano. Mano, eu lembrei de John Wesley. Cara, ele foi expulso da igreja lá, eu acho que é paróquia que chamava. Mano, ele foi pra rua pregar, mano. O cara não parou. Ele foi expulso do lugar onde ele pregava, mas mesmo assim ele não parou de pregar. Tem a frase que ele fala assim, alguém chegou pra ele e perguntou, como é que você junta tanta gente te ouvindo assim? Aí ele falou, eu me ponho em chamas, eles vêm me ver queimar. Então o cara não parou, velho. Não parou. Ele foi expulso de onde ele estava, mas ele não parou de pregar. E dependendo do lugar onde a gente está, a gente não pode parar de pregar. Em 2 Timóteo 4:2, Paulo diz para pregar tempo e fora de tempo. Então não importa onde a gente esteja, não importa o que a gente esteja fazendo, a gente tem que pregar. E prega esse evangelho para Jesus voltar, todo mundo subir. Todo mundo subir. Esse é o nosso objetivo, entendeu? É que ele venha. Maranata é consequência do id. Aleluia! Entendeu? Glória a Deus. Então vamos pregar esse evangelho, entende? Compartilhar o que nós sabemos que é a melhor coisa. Tiago fala que quem sabe fazer o bem não faz, peca. Exatamente. Então a gente sabe compartilhar, mano. A gente conhece a melhor coisa. Então se a gente não compartilha esse bem, a gente tá pecando. Entende? Muitas vezes a gente peca não em fazer, mas também em não fazer, né? Isso, exatamente. A gente tá pecando em não compartilhar o evangelho. O poder do evangelho tem poder para salvar qualquer um. Não importa o pecado, não importa onde a pessoa esteja. Exatamente. O evangelho tem poder para salvar. A vida morreu para os que estavam mortos, tenham vida. Por isso o evangelho é loucura. Então eu acho que é isso aí, né? Glória a Deus. Cara, se você gostou desse podcast, envie para aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que precisa ouvir o evangelho. Envie para aquele amigo seu que precisa pregar o evangelho, sabe? Compartilhe nos seus stories. Exatamente. Compartilhe nos seus stories, compartilhe em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Aleluia. É isso, né? É isso, né? Tamo junto. É nóis. Até o próximo episódio. Valeu, Fique falou. atento, vem novidades. É isso aí. É nóis.